Olá, médico, dentista, dono de consultório, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Cast. É o momento de você tirar o seu jaleco e se preparar para mudar a sua mentalidade, né não, Rafa? É isso aí. E hoje eu vou te falar, o nosso podcast está muito especial. A gente tem uma convidada que vocês não têm noção. Assim, é uma especialidade que eu nem sabia que existia, sabe? Então, eu quero apresentar a vocês aqui a nossa magnífica e maravilhosa Evelyn. Seja muito bem-vinda. Olá. Esse é um lugar que a gente vai poder trocar muito e a gente vai poder ter experiências que talvez a gente nem imaginasse, né? Porque normalmente quando a gente começa a conversar muito, as coisas começam a fluir. Então, seja muito bem-vinda. Esse é o lugar para você realmente, literalmente, como a gente diz, tira o jaleco. Vem pra cá que a gente vai dar uma ajustada na mentalidade pra gente ter a liberdade que a gente tanto sonha. Aqui é papo de empresário e não é todo podcast que traz, né? Uma arquiteta com especialidade em arquitetura médica. Olha! Não é, não? Então, Evelyn, aproveitando, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou na arquitetura médica? Então, gente, eu brinco que eu sou arquiteta desde o ventre da minha mãe, né? Desde quando eu estava ali guardada. A minha mãe sempre foi arquiteta. Hoje a gente tem uma empresa com o slogan de mais de 30 anos trabalhando na área de sonhos, né? E aí, desde o início eu já comecei ali vivendo na obra, trabalhando ali junto com a minha mãe, desde pequenininha já com os meus traços bem singelos, e eu já falava que queria ser arquiteta. Então todas as minhas amigas que estudaram comigo no ensino fundamental já cresceram ouvindo ali de que, quando eu crescer eu vou fazer sua casa. E aí eu já tive até a oportunidade de fazer alguns projetos de alguns amigos, inclusive também consultórios. Então a gente cresceu com isso e foi um sonho que Deus permitiu que a gente realizasse. Muito legal. Legal. E como começou aí sua trajetória dentro da arquitetura médica? Como você chegou ali a entender que era uma especialização que você queria fazer, que era algo que você queria dar foco? Então, como que foi? Quando eu estava na faculdade, no 5º período, eu já queria fazer um estágio e eu não sabia qual era a área que eu queria focar. Então, ali, eu comecei a distribuir alguns currículos, porque pelo laço familiar não podia trabalhar com a minha mãe. E eu descobri, alguns amigos me mandaram que a Unimed, aqui em Volta Redonda, estava contratando estagiários. E eu falei, nossa, uma área hospitalar, será? Estagiário de arquitetura. E estavam lá os programas que eu gostava de utilizar. E aí eu me candidatei para a vaga. Tinham, na época, 10 pessoas de períodos mais avançados que o meu. Mas, na hora de todo o processo seletivo, eu fui uma das pessoas escolhidas. E aí, no 5º período, eu comecei a fazer estágio nessa área. Fiquei completamente apaixonada e até pensei muitas das vezes em seguir o escritório só na área da arquitetura hospitalar, porque acabei trocando o cliente pelo paciente. A gente se apaixona mesmo pelo aquele dia a dia, pela complexidade que a área hospitalar exige. Na verdade, então, não foi você que escolheu a área, foi a área que te escolheu. Foi a área que me escolheu. O propósito Desse de vida é jeito. assim mesmo, né? Ele vem de encontro com a gente, isso é muito interessante. Mas, Evelyn, assim, eu sou o cara do marketing. Então eu vou fazer uma pergunta. Fala. Tem um conceito muito, que as pessoas estão falando muito hoje em dia, que é a palavra instagramável. E eu queria ouvir de você, como arquiteta, o que você acha desse conceito instagramável para consultórios médicos? Hoje esse conceito, ele é na verdade uma tendência, né? E é uma tendência muito atual, que tem o objetivo de fazer com que o espaço seja esteticamente, que seja um espaço que seja agradável, e o principal objetivo dele é atrair as pessoas através das redes sociais. Então, às vezes o paciente chegou ali, tirou uma foto num cantinho e a pessoa já sabe, nossa, aquele cantinho, aquele espaço só tem no escritório da médica tal. Então, às vezes, nem colocou uma localização, mas só de estar num espaço instagramável, todo mundo já sabe aonde aquela pessoa está. Então, aquilo fica mais marcado. É uma tendência maravilhosa que trouxe aí uma atualização muito grande para a área da construção, na área da saúde. Porém, a gente gosta de trabalhar com os espaços instagramáveis, mas a gente também gosta de prezar muito pela parte das leis, da legislação e das normas da saúde. Então, a gente tem aquela arquitetura que a gente chama de personalizada, porque ela vai ser instagramável sim, mas ela vai seguir as normativas, porque a gente sabe que às vezes muitas coisas esteticamente bonitas não convém que tenham muitas das vezes. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio, né? Exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Como é que você consegue equilibrar? Porque o instagramável é o que chama, né? Chama atenção. Você às vezes nem quer ir no lugar, mas você quer ir lá porque você quer tirar uma foto. É verdade. Então, assim. quando você chega no consultório, por exemplo, que ele é totalmente instagramável, como que o médico, o doutor, o dentista, ele consegue trazer isso como um benefício para dentro da sua empresa?
Ó, um dos primeiros pontos que a gente pode falar, quando a gente faz um projeto onde a gente consegue fazer esse equilíbrio, que acaba sendo um desafio devido a algumas especialidades, né? Quando a gente consegue trazer esse equilíbrio, o benefício é tão grande, tanto para o médico, porque vai trazer ali para ele não vai só atrair pessoas, ele vai fidelizar essas pessoas. Então isso é muito importante, porque ele consegue fazer essa captação, ainda consegue manter pessoas ali, e essas pessoas vão trabalhar como? Sempre comunicando, não, eu fui lá, e lá é bonito, e o médico me atendeu muito bem, e eu fui bem atendido, e eu me senti mais tranquilo no ambiente. Então, quando eu comecei o meu estágio, eu lembro que o hospital tinha muitas figuras de pessoas sorrindo. E eu lembro quanto a gente fazia inúmeras reuniões para trabalhar um aspecto que trouxesse paz, aconchego, mas que não tivesse tantas pessoas sorrindo. Porque muitas vezes no hospital a pessoa está ali, às vezes triste, né? Às vezes passando uma situação complicada. Sim, sim. Então tem que ser algo instagramável, tem que ser algo bonito, mas também tem que ser algo que assim, acolha a pessoa. Porque a gente não consegue saber o momento que ela está passando. Sim. Isso é importante também porque a gente entra dentro do marketing sensorial também, né? Porque o marketing sensorial é quando a gente usa os 5 sentidos do corpo humano ao nosso favor, a favor do nosso negócio. E para consultório isso funciona super bem. Então, quando você consegue entregar um local que é visualmente bonito, onde você coloca ali uma playlist que é confortável, você tem um marketing olfativo, que é um cheirinho ali significativo do seu consultório. Então, quando você consegue trazer essa beleza junto com o conforto, pelo menos na minha opinião, eu acho que, tipo assim, esse lance que você comentou, esse ponto que você comentou, de trazer o paciente de forma bem intuitiva, é interessante. Que, inclusive, é um dos processos que eu também trabalho com os meus clientes. Porque, às vezes, o consultório, né, instagramável, um consultório bonito e confortável, vai fazer com que o paciente te indique de forma super natural. Sim. Sem você precisar, pedir para o paciente. Porque ele já gostou tanto da experiência de estar num consultório confortável, num consultório bonito. Exatamente. Que ele vai acabar querendo trazer as pessoas que ele gosta, as pessoas que ele conhece para o consultório também, para viver essa experiência que ele viveu. E quando você fala, quando um médico ou um dentista, alguém da área da saúde chega até você para poder montar um projeto, pensando exatamente na parte de retenção do cliente, porque acho que hoje tudo que a gente investe, né, um empresário que está aí nos assistindo, ele está pensando que ele vai investir e ele precisa ter o retorno daquilo. Sim, né? Não é só para ter um lugar de instagramável e bonito. Né? O marketing ele é proposital. Então, quando a gente traz todo esse conjunto, né, de uma boa arquitetura, de um bom marketing, para atrair e, obviamente, trazer mais lucratividade para a empresa. Quando um médico ele chega para conversar com você, ele chega a expor isso, como é que você lidar? Fala um pouquinho disso. Normalmente, algumas pessoas ainda não sabem onde querem chegar, então às vezes elas estão ali mais assim, e aí a gente tem que ficar sempre perguntando. Então, no escritório a gente trabalha com o que a gente chama de formulário de briefing. Então, nesse briefing, a gente coloca inúmeras fotos, fazemos inúmeras perguntas, indiretamente, para aquelas pessoas que ainda não querem dizer, que elas querem de fato atrair pessoas, que querem mostrar que ela traz um resultado que vai mudar a vida da pessoa, que às vezes as pessoas não querem falar sobre isso, né? Elas têm isso dentro delas, mas não querem falar. E o espaço precisa disso também, né? Então a gente quer marcar a vida do paciente, quer entrar ali naquele espaço de alguma forma. Então a gente vai perguntando, com perguntas diretas e algumas perguntinhas mais indiretas. E sempre conversando também com aquela pessoa que vai estar fazendo a contratação desse projeto. Olha, o que você imaginou? Você tem uma marca? Se não tem uma marca, não, olha, vamos atrás de um profissional, vamos fazer uma marca legal, um logo que diz, vai ser no seu nome, vai ter um nome específico, quais são as cores que vocês têm aí. Então a gente sempre vai trabalhando sobre isso e também perguntando, é uma equipe, é uma pessoa só, atendem várias pessoas, para saber se também não vai ser aquele espaço utilizado por outras pessoas. Isso, você falou de uma coisa que é muito importante. Então, médico, preste atenção. Deixa eu contar aqui um segredo para você. Você quer melhorar o seu consultório? Você já contrata alguém especialista, porque ela vai trazer o retorno, tá? Eu já fiz essa pergunta justamente por isso. Muitas vezes a gente fica com medo de investir e não sabe como isso vai retornar. Não sabe. Tá tudo dentro do projeto. Então, a Evelyn, ela é especialista nisso. Ela vai trazer algo para você que possa trazer o retorno de um marketing bem feito, de um investimento bem feito, para que todo mundo
tenha felicidade, né? Sim, nessa tanto o história. paciente quanto até o profissional que está ali, né? Às vezes aquele dentista ou o próprio médico precisa ter o retorno de todo aquele investimento. E é por isso que a gente cuida desde o início, né? Quando eu conheci a arquitetura hospitalar, eu fiz essa especialização no Albert Einstein, em São Paulo, e eu lembro do meu choque quando eu cheguei lá, no Einstein, porque você consegue visualizar a preocupação com todas as pessoas que estão ali no espaço. Sim. Então, a gente quer passar isso em todos os ambientes possíveis, para que tudo seja ali acolhedor e que seja bom para quem até às vezes vai ficar esperando, né? Tô esperando alguém chegar da cirurgia e aí fica ali meio tenso. O ambiente precisa cooperar para todas as pessoas que forem utilizar. Bacana. Agora vamos mudar um pouco o rumo da conversa. Falamos muito sobre marketing, vamos falar um pouco de gestão. Evelyn, na sua opinião, você acha que um ambiente instagramável, um ambiente confortável influencia na parte de executar mesmo os processos do consultório, um ambiente confortável ali? Você acha que tem alguma relação ou não? Acredito eu que sim, porque quando a gente fala sobre projeto, a gente quer falar sobre funcionalidade, sobre algo que é funcional para as pessoas, algo que seja prático. Então, um espaço que esteja ali organizado, por mais que às vezes ele ainda não tenha organizado tudo, se o espaço dele estiver organizado, ele estiver passando isso, todas as pessoas, não, meu médico é organizado, não, eu vou no dentista tal, porque ele é assim, assado. Então, ele passa uma imagem. O que ele vai precisar fazer é sempre corresponder a isso. Mas no projeto, por exemplo, muitas das vezes a gente quer passar uma autoridade, né? Então, a gente vai colocar no espaço uma iluminação indireta em uma determinada área. Vamos colocar ali alguns objetos, um quadro diferencial que vai trazer uma imponência. Muitas das vezes a pessoa, quando fala, nem é tão imponente, mas o espaço que ela tá traz essa imponência para auxiliar quem estiver ali como profissional. Isso vai na área da gestão e toda a parte. Isso é interessante também, porque além da beleza, da estética, a gente também tem que pensar na praticidade do profissional que está trabalhando. Verdade. Porque o paciente, quando ele entra no consultório, se a sua secretária estiver desorganizada, por exemplo, o paciente percebe. Exato. Então, tem que pensar nisso mesmo. É num ambiente confortável e prático. Prático para o fluxo de trabalho de todas as pessoas que estão ali dentro. Porque eu mesmo já tive a experiência dentro de consultório, onde eu estava dentro do consultório e aí a pessoa toda vez tinha que sair, auxiliar saía para buscar alguma coisa, auxiliar saía para buscar alguma coisa. Aí, então, assim... E ninguém pensou como seria esse fluxo. Exatamente. E isso é tempo, porque a ida e vinda durante o dia inteiro, né? Então, você imagina... Nossa. Não dá. Toda hora. Aí é o tempo de espera do paciente, que às vezes hoje tempo é dinheiro, então as pessoas elas querem entrar no consultório. É verdade. E elas querem sair do consultório. Elas não querem ficar lá. Elas querem só resolver a questão que elas vieram. Ou se ela foi no hospital, ela quer ter a facilidade de ser atendida pelo médico aqui, e se ela precisar ir num banheiro, ser próxima e não precisar andar o hospital inteiro para poder chegar a um banheiro. Né? Então, quando a gente fala sobre gestão, sobre organização, a gente pensa exatamente nisso. O quanto essa arquitetura ela vai ser funcional para que todo mundo consiga trabalhar em harmonia e não fique um esbarrando no outro, né? Sim. Inclusive até a área também da limpeza, né? Que muitas das vezes a gente pensa na secretária, no profissional e às vezes não lembra de quem vai estar ali para limpar aquele espaço, né? Eu lembro que quando surgiu a época daquele rodapé bonito, indireto, invertido, abaulado, e aí eu lembro que numa das visitas a gente indo nas clínicas para poder observar como que essa novidade, né, tava no mercado da arquitetura hospitalar, a gente viu o pessoal da limpeza reclamando, gente, o rodo, ele não tem essa parte abaulada, então para limpar é muito mais difícil, a gente leva 3 vezes mais tempo, gasta às vezes mais material, então às vezes é algo que é muito estético, né, que entra naquele assunto que a gente iniciou, às vezes é muito bonito, é muito atrativo, mas não é funcional para quem está ali na limpeza, então a gente pode trocar esse bonito por algo que seja mais prático e que seja funcional. Sim, porque aí senão depois o médico acaba falando assim, mas ela não está mais limpando direito, é verdade. Ela está demorando muito para poder fazer. Vou trocar a funcionária porque ela já não é mais produtiva como antes. Não é nada disso. Não é nada disso. Aí é o quê? Falta de processos. É verdade. Muito legal. O profissional precisa ter. Mas tem um outro ponto também interessante nisso, que quando vocês estavam conversando e eu estava pensando muito, que é em relação à comunicação não verbal, mas eu não digo das pessoas, mas do ambiente. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho em home office. Já estive conversando com a Evelyn sobre... Eu comentei com ela o desejo que eu tenho de deixar o meu espaço melhor, mais confortável. Porque eu acredito muito que isso também vai influenciar na minha produtividade, na qualidade do meu trabalho. Então, por exemplo, você que é profissional da saúde ou tem consultório, faz esse teste, trabalhe num local desorganizado, trabalhe num local que não é esteticamente bonito e depois trabalhe num local que é organizado, limpo, bonito. Você vai perceber que a sua produtividade vai aumentar muito mais. Então, também é um ponto interessante para quando a gente fala dessa importância do ambiente.
sabe? E todo mundo consegue sentir, né? Essa diferença. Sim. É, Agora bem uma nítida. pergunta bem capilosa. Assim. Qual foi o caso mais desafiador que você teve quando precisou fazer um projeto? Olha, nessa área da arquitetura hospitalar, nós estamos elaborando uma clínica para atender pacientes que passaram pela parte oncológica. Então, são pacientes que têm uma vulnerabilidade muito grande. Então, a gente precisava alinhar um ambiente que fosse estético, um ambiente que não demonstrasse muito luxo, mas que fosse um ambiente bonito, que a pessoa entrasse e se sentisse confortável. Então, a gente elaborou uma clínica, ela está aqui em Volta Redonda, está em reforma, e qual que é a ideia, né? Trazer esse paciente que está fazendo esse tratamento mais complicado, que a gente sabe que é um tratamento mais significativo, Sim, mais e delicado, muitas das né? vezes a pessoa, às vezes, perde cabelo, perde uma parte do corpo, não se sente tão bonita, tão bonito, e às vezes não quer sair, não quer estar em ambientes de destaque. Então, foi esse desafio de a gente criar um espaço que fosse acolhedor e ao mesmo tempo não fosse triste, para a pessoa também não ficar mais depressiva, né? Ai, lá vem eu de novo para essa clínica. Então, é um espaço que faz drenagem para o paciente que precisa de drenagem, é um espaço que vai ter algo mais estético também. Caso alguém também já queira aproveitar que está ali e vai fazer algo estético sem ter que ir num salão e todo mundo ficar comentando. Então, a gente criou tudo da área da saúde ali dentro para abraçar essa pessoa. E seguindo todas as normas, com consultórios, banheiros, copas para funcionário e também uma parte para as pessoas até se exercitarem. Então, Uau. é você pensar em todas as etapas dessa pessoa que precisa de tanto cuidado nessa Sim, época. sim, que legal. E é interessante ver como que a arquitetura vai muito além da estética, né? Vai muito além da estética. E ela envolve praticamente aquilo que eu falei, os 5 sentidos do Sim. corpo. O E bem-estar, né, do sim. paciente. Exatamente. Sim. Eu acho que é o principal foco da arquitetura, pelo que a gente está conversando aqui, é focar no ponto que todo mundo quer, que é o paciente. É, exatamente. Só que como você quer o seu paciente? Você quer ele É. satisfeito, você quer ele voltando, você Sim. quer... Então, a arquitetura faz parte disso, né? Faz parte disso. A arquitetura, ela quer, na verdade, expandir isso, né? É igual eu falei no início, não é só atrair a pessoa, mas fidelizar para que aquilo vire um comentário. A pessoa chegou num espaço, um espaço bonito, acolhedor. Nossa, porque ontem eu fui no local, né? Igual quando a gente vai num café legal e a gente quer contar para todo mundo que a gente foi no café, a gente posta uma foto. Então, é exatamente isso. E tirar da área da saúde aquela parte de medo, né? Aquela parte que as pessoas entram, ficam tensas sim. e nem gosta de falar que foi no hospital. né? Eu sou uma que sempre falo que eu Sim. não gosto de hospital. O ambiente de Mas hospital isso não daí é bom. também é muito comum em consultório odontológico. Eu tenho alguns É clientes que verdade. são dentistas e eles falam... E é bem comum, tipo, médico, dependendo da especialidade, já não é tão comum. Pessoas que têm medo de consultório médico, por Sim. exemplo. Agora, dentista, Tem muita consultório gente que tem medo. odontológico... Tem muita gente. Tem Imagina. muita gente, entendeu? Imagina o arquiteto Estou com para dor, mas eu projetar esse preciso. espaço. Então, Sim. aí falando sobre isso, né, quando você tem um médico, um dentista, um hospital, qual é o maior erro que ele pode cometer quando ele quiser que ele queira fazer algo diferente no seu consultório? Qual é o maior erro que ele pode cometer? Olha, inicialmente, não colocar a quantidade correta de cubas. Acontece muito com eles esquecendo, né, desse detalhe que é super importante por conta da lavagem, às vezes, das mãos, às vezes a lavagem de alguns equipamentos, né, terrivelmente. Mas um dos maiores erros também é não pensar em como o paciente vai ficar naquele espaço. Então, por exemplo, existe um momento em que o médico ou até o próprio dentista está ali atuando no paciente. Então, o paciente está até mais acolhido, às vezes com medo, mas, tipo assim, eu tô aqui com ele, tem alguém próximo de mim. E aquele momento que ele sai, tipo, vou pegar um aparelho, vou pegar... E a pessoa fica lá sozinha assim, né? Tipo, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Será que vai chegar alguém? Então, muitas das vezes em consultório, a gente coloca uma televisão e às vezes o paciente vai ficar ali deitado, aí põe uma televisão no teto, Uau, para que ele gostei consiga disso. ficar visualizando. É, a Já gente vi uns consultórios coloca. assim, é muito legal. Eu ainda não visitei nenhum. Tá Sério? vendo? Não. A gente vai te Eu fazer tenho- umas Eu indicações. tenho esse consultório que coloca até musiquinha assim no fone. Tem, Tá bom. musiquinha. Então depois vocês me Viu o indicam. botãozinho? Tá vendo? E também, se você estiver aí nos ouvindo e tiver algum para indicar, por favor, coloca aqui nos Já comentários. avisa. E é muito legal. Então, erros gravíssimos é não pensar em como aquele paciente vai ficar caso você tenha que buscar algum objeto, alguma coisa, algo que vai ser útil ali naquele Então, momento, né? você pode talvez nos afirmar que a arquitetura, ela não é para o consultório, ela é para o paciente.
Ela é para todos, porque ela precisa tanto trazer uma parte positiva para quem vai atender, que é o profissional, porque ele vai ter ali toda a parte de ergonomia, o tamanho da cadeira dele, a altura da mesa, a postura dele no dia a dia, porque se ele tiver com uma dor na coluna, vai ser difícil para ele ali, e se, às vezes é uma pessoa excelente. Se ela tiver com a coluna ruim para trabalhar, ela não vai poder trabalhar, não vai poder fazer o atendimento. Então, é pensada para todo o ambiente de quem vai utilizar, desde a área da limpeza até o maior índice de profissional, desde quem vai vir ali só para atender, quem vai vir fazer às vezes uma entrega, que às vezes entra na frente de todo mundo e você fala, gente, não tem nada a ver essa pessoa aqui, porque ninguém criou um fluxo independente, um acesso de serviço, exatamente, né? Então tem que ser para todo mundo, porque a gente pensando num todo, a gente consegue estudar todas as pessoas que vão estar presentes ali no espaço. Legal, legal. Você falou dessa questão da entrega, eu tive essa experiência dentro do consultório médico, por isso que eu falei, realmente é estranho. Uma entrada de serviço, ou um espere aqui, ou alguma coisa assim, né? Tá vendo? O fluxo, porque eu estava sendo atendida no dentista e a porta era bem atrás e o entregador entrou assim, para entregar uma encomenda do dentista, e entregou, assinou e saiu, e eu fiquei assim... Tipo, o que está acontecendo comigo? Gente, eu tô aqui, às vezes você tá esperando um tempão, né? Gente, eu tô aqui esperando, ninguém me atendeu ainda, ele já foi lá, já entregou, já voltou, já saiu, então... É tudo isso que é a bem gente comum, tem que pensar. né? Isso é bem comum, você fica totalmente perdido, tipo, eu tenho que esperar, não tem? Quanto tempo que eu vou ter que esperar? O que tá acontecendo? O que eu faço agora? E às vezes quando tem muitas pessoas atendendo, né? Às vezes aquele balcão muito grande, você fala, gente, eu vou pra onde? Né? Um fluxo às vezes fica desordenado. Então é importante, porque às vezes é uma situação que a gente não sabe como as pessoas chegam no espaço, mas a gente pode garantir como ela vai se sentir ali. Então é importante a gente pensar em todos os fluxos. Nossa, tem bastante coisa pra pensar. E com isso eu gostaria de frisar também para você que está assistindo a gente a importância de você contratar profissionais qualificados para estar junto com você. Isso é bem comum, às vezes, do médico ou do dentista ele querer diminuir o orçamento quando ele vai, por exemplo, criar um consultório. Tenta, por exemplo, criar um consultório totalmente sozinho. Perfeito. Com isso, ele se coloca em risco, porque além da estética. É igual o marketing médico, é a mesma coisa. Quando a gente vai investir quando o médico vai investir em marketing médico, a gente não constrói apenas um planejamento de marketing. A gente precisa pensar também na publicidade de ética. Sim. Porque o médico ou o dentista, ele pode fazer coisas que, por exemplo, um advogado ou um nutricionista pode. Porque cada profissão, cada especialidade tem a sua regulamentação. É entendeu? verdade. Então, por isso a importância de ter profissionais qualificados com esses profissionais. Entende? Verdade. E aí, quero te fazer uma pergunta agora. Para esses profissionais que estão começando, criando o primeiro consultório agora, quais estratégias você indica para eles que querem algo com orçamento baixo, mas ao mesmo tempo querem algo esteticamente bonito e funcional? Primeiro ponto, contratar um arquiteto. Porque a gente vai criar um projeto. Muitas das vezes a pessoa fala, mas um projeto é caro, vou investir. Mas você vai planejar todo o seu espaço. Você não vai fazer tudo de uma vez. Você vai planejar em etapas. Às vezes as pessoas chegam no nosso escritório com planejamento de planejar uma área de 100 metros quadrados. Olha, mas não posso investir em tudo. Então vamos criar um projeto para toda uma área, porque a gente vai pensar no todo, em todo o processo. Mas qual área que você vai focar hoje? O que você vai comprar hoje? É a parte onde você atende? É a parte onde as pessoas chegam? É na fachada principal? Que às vezes a pessoa já tem medo, às vezes, do dentista. Imagina se entrar uma entradinha meio estreita, um lugar meio escuro, não vai dar. Então, a gente vai focar em alguns aspectos e alguns pontos que sejam mais importantes para a pessoa poder focar ali naquele investimento e não gastar, muitas das vezes, um valor muito alto, porque a gente sabe que quem está começando precisa ter uns investimentos melhores. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um plano de consultoria que é mais em conta e vai fazer esse atendimento, por exemplo, numa poltrona ideal para você fazer uma compra, um tamanho de mesa que seja mais sugestivo, algo na questão de estética, por exemplo, eu pinto essa parede, eu coloco um painel de madeira, eu coloco um revestimento. Não necessariamente ele precisa fazer uma obra, sair quebrando tudo. Não, ele pode fazer algo... Ele pode fazer bem tranquilo. Simples, singelo, às vezes com uma mudança, eu penso que quando o médico, o profissional contrata, né, um outro profissional qualificado para estar com ele, a palavra que eu sempre digo para os meus clientes é assertividade. Por quê? Você está contratando uma pessoa experiente. Você está contratando uma pessoa que não montou o projeto de um consultório, de 2 consultórios. Montou o projeto de diversos consultórios, de diferentes profissionais diferentes. Então, assim, você acaba economizando muito mais, porque a sua margem de erro diminui, porque você está contratando alguém com experiência, entendeu? E você consegue entregar algo interessante, estético, confortável e prático para as pessoas que estão no consultório, com
um orçamento baixo. Sim. Entende? Por E conta ainda dessa personalizado. Só pra ele, de acordo com a marca dele, com o fluxo dele, com a ideia dele, com a ideia que ele quer passar, autoridade, uma sofisticação, tudo voltado para aquele profissional. É muito importante fazer esse investimento. Eu acredito que o que impede muito, às vezes, da pessoa fazer uma contratação de um serviço especializado, como você falou, é a mentalidade dela. É a mentalidade. Não é o dinheiro que está no bolso. É verdade. Isso. E a falta, às vezes, de mentalidade faz com que a gente não acesse níveis extraordinários, né? Então, às vezes, você se impede de viver algo novo por conta de não ter tido a mentalidade certa. E a mentalidade empresarial para médico é super importante. Inclusive, a gente falou muito sobre isso no episódio com a doutora Nicole. Então, se você não assistiu o primeiro episódio, vai lá, acessa o nosso canal aí e assiste outro episódio. Mas a mentalidade empresarial para médico, para os profissionais, é super importante. Porque eu acho que, pelo menos na minha opinião, vocês me conhecem um pouco, eu sou uma pessoa que ama estudar a neurociência e o comportamento humano, porque para mim não existe marketing se eu não estudo comportamento humano, porque o marketing é o comportamento humano. Sim. E eu gosto de juntar esses dois mundos. Então, assim, e para mim, tudo começa na mentalidade. Se o profissional, ele não consegue ver os benefícios de contratar profissionais qualificados para estar junto com ele, provavelmente é falta dessa mentalidade empresarial, porque o empresário, ele não cresce sozinho. Inclusive, eu tô lendo um livro agora muito interessante que fala sobre isso. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. A gente precisa de pessoas junto com a gente pra gente conseguir crescer, pra gente conseguir evoluir. Ninguém cresce sozinho, não? Entende? Por exemplo, você que tá assistindo a gente, você precisa da gente pra estar aprendendo o que você tá aprendendo aqui. Entendeu? Então, assim, nós precisamos de pessoas e precisamos aprender a confiar nas pessoas, que eu percebo que é algo que o médico tem muita dificuldade. A vida é uma troca, né? A gente abriu esse podcast falando sobre isso. Esse é um lugar de troca. A gente precisa um do outro, né? Então, muitas das vezes, quando a gente começa a empreender, a gente acha que é impossível conseguir algo porque eu não tenho dinheiro, a mentalidade ainda é pequena. Mas quando você começa a fazer essa troca aqui, ó, a troca com quem tá lá, que tá nos ouvindo, que tá fazendo um comentário com a gente, essa sinergia faz a mudança da nossa mentalidade. Faz toda a diferença. E aproveitando o assunto agora, eu quero conversar com a Evelyn, empresária. Evelyn, falando aí de a importância de ter pessoas ao seu lado, qual que é a sua perspectiva como empresária e não arquiteta, como dona de um estúdio, de um escritório de arquitetura? Olha, hoje a minha visão é uma visão de crescimento. Ano passado a gente conseguiu fazer a contratação de mais 2 pessoas, porque também estamos nessa mesma ideia, nessa mesma mentalidade de que a gente não vai crescer sozinho, né? Sim. E quando eu comecei no escritório, minha parte na arquitetura começou quando eu era CLT, né? Mas quando eu me descobri empreendedora, empresária, que eu falei, não, eu quero viver disso. Que momento você... Que eu tive essa virada de chave. Isso. Eu ainda trabalhava CLT. E fazia alguns serviços para algumas pessoas, porque minha mãe também fazia, então a gente acabava atendendo alguns clientes. E a gente atendeu uma cliente específica, e aí chegamos na casa dela, ela estava com as crianças, com o esposo, e a gente fez a apresentação do projeto, era um projeto residencial, e o sorriso no rosto dela, mostrando para as crianças, de olha como vai ficar a nossa casa. E foi até engraçado que eu lembro que quando ela aprovou o projeto, entramos na reforma, começamos a quebrar tudo, eu cheguei lá na obra e estava tudo quebrado, eu olhei assim, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tá tudo quebrado aqui, minha mãe, sério, mas não é o que tá no projeto? Eu falei, não, tá tudo de acordo com o projeto. Aí ela, ué, mas então por que você tá ligando? Eu falei, porque é alguém que confiou na gente, que investiu na gente, porque foi a gente que fez isso aqui. Eu falei, gente, essa ideia aqui foi minha, ela tá fazendo e vai ficar maravilhoso. Então, quando eu comecei a ver aquilo tudo pronto, eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida, eu quero viver sempre isso, quero ver sempre o rosto do cliente, aquela cara, aquele choque de, meu Deus, meu espaço vai ficar assim. Então, eu comecei a ver que era aquilo que eu queria viver. E foi aí que eu comecei. E é tão bom você ver um projeto que você construiu tomando forma, né? Tipo, perfeito. Isso acontece muito comigo também. Às vezes eu elaboro um projeto de marketing, um planejamento de marketing para o cliente. E é tão bom quando você vê ele executando, ele se empenhando, sabe? Ali pra fazer o projeto à risca, porque é um sinal de que ele confia no seu trabalho. Sim, é verdade. Sabe? É um sinal de que ele confiou no teu planejamento, naquilo que você projetou. Então é muito bom quando você vê o cliente ele projetando à risca e confiando mesmo em você, sabe? É um sentimento diferenciado.
mercado. Foi bem assim que tudo começou. E eu achava que eu ia ficar só na área da arquitetura, mas na área de projetos. Então, eu sempre me via fazendo formulário de briefing, porque como o nosso projeto é personalizado, cada cliente a gente ou altera um outro briefing, ou cria um briefing novo do zero, e a gente fica naquela parte. E aí, quando eu comecei a ter um escritório, compramos uma sala, aí você paga financiamento, paga água, paga luz, paga condomínio. Aí eu comecei, nossa, aí a demanda aumentou, os clientes chegaram, então eu vou contratar uma freelancer. Aí começou a contratar freelancer, gente, o dinheiro entra, o dinheiro sai. Não, Uau. tem alguma coisa. E aí eu comecei, desse jeito, eu comecei a entender que o quê? Tinha uma gestão. E quando eu comecei a entender, fiz algumas mentorias, hoje faço uma mentoria de vendas, eu comecei a entender o quê? Que a parte da gestão é muito importante. Quem se desperta para a gestão é o gestor, né? Sim. Então eu falei, nossa, então eu preciso contratar alguém para fazer essa parte. Porque se eu estiver fazendo essa parte, eu não consigo fazer a gestão. E se eu não consigo fazer a gestão, eu não atraio pessoas novas. Então não tem como eu ser a pessoa que está no computador, a pessoa que atende o cliente, a pessoa que conversa com o cliente, que apresenta a proposta, que visita as obras, que participa do... Gente, eu vivi isso. O povo. Eu vivi isso. Mas no início a gente é essa pessoa, o povo, que faz tudo. É necessário. Até para conhecer. É uma fase. Você precisa passar pela fase do povo. Mas tem hora que você começa... Opa, não quero mais. É verdade. Não quero mais, tem que soltar. É verdade. Para você se tornar o verdadeiro gestor. Sim. Né? E eu costumo falar, eu tenho uma frase que eu carrego que eu aprendi com uma mentora minha. O lucro está na gestão. Olha só. Então, e é gestão de tudo. Não é só a Sim. gestão empresarial, a gestão estratégica. Médico, dentista, profissional de saúde, entenda isso. Lucro está na gestão. Do momento em que você olha para o marketing com um olhar de gestão, você olha para a sua conta financeira com um olhar de gestão, Tudo muda. você já não está mais preocupado se o cliente está entrando, se o cliente está saindo. Você está preocupado com ele ficar lá dentro. É verdade. Exatamente. Exatamente. Né? Então, você passa tudo a ter processo, a né? visão estratégica. E é tudo Gestão processo. é muito verdade. processo. E marketing é processo. Vocês É podem verdade. achar que É não, mas verdade. marketing é processo. É processo. Tudo é processo. Tudo é processo. Tudo é processo. Todo mundo falava isso, né? É verdade. Tudo é processo. A gente tudo demorou é a entender, processo. mas depois E que a verdade. gente entendeu, solucionou Vendas tudo. é processo. É verdade. É processo. E eu falo isso nos meus clientes. A gente precisa encontrar um processo que funcione. A gente precisa elaborar um processo que funcione. Exatamente. Um processo de captação de cliente, um processo de venda, um processo de aquisição. Tudo é processo. Tudo é A gente processo. precisa de processo. E aí quer dizer que você então se descobriu um empresário, porque eu acabei te cortando, mas eu Gente, volto. me descobri arquiteta e empresária e comecei a ter uma paixão muito grande pela área da gestão, que eu achava que ela não existia. E aí comecei a ver a questão de vendas, que eu precisava acompanhar o cliente que chegava, que dia que ele chegava, por que ele chegava, em qual rede social ele chegava, e em qual vídeo ou em qual foto que foi postada ele chegou, se foi pelo site, se foi pelo Google. Então, tudo começou a fazer mais sentido e eu comecei a ver o quão grande isso tudo era. E eu falei, gente, mas se eu estiver tomando conta disso e emitindo nota e fazendo... Falei, gente, como que eu vou estar lá fazendo o projeto e fazendo tudo? Então, eu comecei a ver, nossa, preciso contratar uma pessoa, porque aí eu posso dividir essa etapa. Então, eu comecei a ver que hoje a gente tem profissionais que muitas das vezes desempenham funções melhores que a gente. Porque às vezes no início a gente quer ser o polvo, porque a gente acha que só a gente sabe fazer aquilo. Mas a gente descobre que não, existe uma pessoa que faz aquilo ali melhor do que você. Você vai orientar, às vezes a pessoa não sabia fazer, você vai ensinar, ela vai fazer melhor. Sim. Então vale a pena a gente investir em outras pessoas, trazer outras pessoas para trabalhar com a gente, porque elas vão entender a nossa visão, né? E isso tudo se completa. Então a gente tem uma equipe muito boa e assim, para a glória de Deus, a minha mãe tá lá e eu já até falo, né? Olha, você pode ficar tranquila, se hoje você não precisar vir, tá tranquila, porque a gente já faz, o caminho já segue, o escritório já anda. Então isso é muito importante. Bacana isso, né? E foi em pouco tempo, né? Então Era a isso que gente eu ia perguntar, olhando. quantos anos? A gente abriu a empresa em 2021, foi 19 de maio, se eu não me engano, de 2021. Quando eu abri mesmo o CNPJ, né? Que eu não contei pra ninguém, que eu era CLT ainda. E aí eu entrei em contato com uma contadora, começamos, e aí eu esperei tudo chegar. Quando chegou, tava tudo certinho, já tinha até alvará para poder ter um espaço físico, a gente ainda não tinha o nosso escritório hoje. E aí um dia eu cheguei na mesa de jantar e falei, olha, gente, agora vocês me chamam de Evelyn dos Santos Martins, mas com arquitetura LTDA, porque agora eu sou empresária. Uau! Nossa, meu pai olhou pra mim e falou,
que isso? Como assim? Gente, meu pai ficou mudo uns 30 dias. Ele falou, mas você vai perder o seguro. Porque sempre pensa, né? O seguro-desemprego. A estabilidade. Meu Deus, mas o plano de saúde. Gente, meu irmão tá aqui do lado. Eu não vivi isso, Guilherme. Com a minha mãe, eu vivi isso. Tá vendo? Eu falei, gente, agora? E aí você se pega com uma visão, porque a gente já tinha muitos clientes, a gente já tinha... E a gente não tinha uma gestão maravilhosa em 2021. Sim. Porque a gente trabalhava muitas das vezes de madrugada, sábado e domingo direto. Férias? Nunca férias. Quem é férias? O que é férias? Não tô brincando. Então era nesse sentido, né? E eu falei, não, vai dar certo, fica tranquilo. Mas no meu coração tava, meu Deus, isso vai ter que dar certo. Então foi bem assim que a gente se descobriu. Mas foi sempre procurando estar em ambientes, numa ambiência boa de crescimento, com pessoas que estão pensando em crescer, com outros empresários também, né? Porque quando a gente se descobre, a gente não pode só estar com aquelas pessoas que não, você tem que voltar para o CLT, você tem que fazer isso. Não, você tem que estar ali em ambientes, eventos que vão te ensinar a você fazer melhor, né? Estar com pessoas ali que vão te alavancar. Então, isso começou a mudar bastante na nossa vida. Então, hoje, graças a Deus, a gente já está aí com vários planos para 2025, né? É isso aí. Só crescimento agora. Bate-bola? Tá na hora? Vamos embora pro bate-bola? Bora. Vem com a gente pro bate-bola, porque agora é a hora da verdade. Meu Deus! Por favor. Vamos lá, eu começo? Comece. Vamos lá, Evelyn. Bate-bola, Vamos então, lá. do Além do Jaleco Cast. Ao projetar um consultório, priorizar a experiência do paciente ou otimizar os fluxos internos? Priorizar a experiência dos pacientes. Elemento indispensável em uma clínica. Iluminação adequada ou espaço bem distribuído? Espaço bem distribuído. Por quê? Se a gente for pensar em ordem, primeiro o espaço bem distribuído, depois a parte de iluminação. Você precisa atender todas as exigências da vigilância sanitária. Se o seu espaço for menor do que o que a norma diz, você não tem aprovação de funcionamento, você não vai poder funcionar. Se você não funciona, você pode ter uma luz até boa. Se o espaço não for adequado, por exemplo, o consultório hoje, no mínimo 7,50 metros quadrados. Se não tiver dessa forma, se não tiver uma profundidade boa, já não pode nem fazer. Então, Arrasou. Então, para investimento inicial, recepção bem estruturada ou salas de atendimento práticas? salas de atendimento práticas. Gestão eficaz começa com definir prioridades no projeto ou alinhar a visão com a equipe médica. Pergunta de novo. Gestão sempre faz essas coisas assim, né? Embala a cabeça. A gestão eficaz começa com definir prioridades no projeto ou alinhar a visão com a equipe médica. Definindo o projeto. Você vai definir tudo o que você precisa em projeto e aí você vai ter um ambiente que funciona. E como esse ambiente funciona, você vai criar depois uma reunião com a equipe e vai explicar como que vai funcionar todos os fluxos. Porque se existe algo, por exemplo, eu só tenho um espaço de 40 metros quadrados, não deu para fazer tudo. Você vai alinhar com a sua equipe uma forma melhor de fazer algumas coisas. Igual naquela questão da entrega, né? Não deu para não passar. Então vamos alinhar um horário específico para fazer a entrega, para não ser junto com o paciente. Então, Sim. E agora falando de fidelização de paciente. Na sua opinião, o que vale mais? Um ambiente acolhedor ou um atendimento humanizado? olha, um atendimento humanizado, né? Porque olha só, se a gente investir milhões e milhões num espaço e a gente tiver um atendimento ruim, olha, vocês vão acabar com o nosso trabalho. Entendeu? A gente precisa de uma pessoa educada, uma pessoa que também tem amor por aquilo, pela clínica, pelo espaço que ela trabalha, uma pessoa que esteja feliz. Às vezes nem tá tudo bem, mas ela precisa estar ali composta de forma a atender bem. Porque senão o espaço pode ser maravilhoso, mas vai dar ruim. Sim. Para médicos em início de carreira, seu conselho seria investir em um projeto acessível ou planejar um design escalável para o futuro? Um projeto acessível. Porque um projeto acessível pode atrair muito mais pessoas do que ele escalar primeiro sem ter um projeto acessível. Arrasou. Parabéns. Viu? Nem doeu. Pegamos levinho com você. Pegou fica leve, tranquilo. obrigada, gente. Agora eu quero criar uma experiência com você, topa? Topo. Veste esse jaleco que tá aí na sua mesa. Ai, meu Deus. Essa cadeira. Vamos lá. Aquela coisa que ninguém imagina que vai acontecer. Não, Você ninguém imagina. já imaginou se vestindo um jaleco? Não, na vida? gente, não imaginei, não. Mas a Arquiteta gente- de jaleco. Arquiteta Só de na lei do jaleco. jaleco. Muito bem. Pronta.
Você até que foi bonita de jaleco, viu? Tá vendo, gente? Gostei, Olha aí, ó. Gostei. Mas o nome do nosso programa é Além do Jaleco. Além do jaleco. Você faz a pergunta ou eu faço a pergunta? Pode fazer. Pode fazer. Já tá fazer. na Então, agora eu quero imagem. que você feche os seus olhos. Você está aí, linda de jaleco. Sim. E depois que tudo que a gente conversou hoje, se você pudesse voltar ao início, com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria de diferente para construir o futuro que você sempre sonhou? O que eu faria diferente? Olha, se eu pudesse voltar, mas eu não posso voltar. Eu tenho que responder se eu tivesse que voltar mesmo. Sim. Sim. A ideia do se você tivesse que voltar é, se você hoje tivesse a oportunidade de ir além do que você já foi hoje, com o conhecimento que você tem adquirido até hoje, para a gente ajudar os nossos Perfeito. amigos médicos que estão começando, as pessoas que estão começando. A gente falou muito aqui sobre mentalidade, a gente falou muito Sim, aqui com sobre certeza. qual é o processo inicial, qual é o processo final, o que o marketing... A gente falou sobre vários assuntos aqui. Só que você já é uma pessoa experiente, né? Sim, Afinal, isso. apesar de 4 anos de empresa, a gente tem uma carreira aí, né, que você É verdade. construiu até aqui. E muito, muito conhecimento foi adquirido. Então, a pergunta, quando a gente pede para você colocar o jaleco, é: você tem toda essa bagagem aí? Tá com você. Se você pudesse voltar atrás hoje, começar a partir do zero. Se a Evelyn de 2025 pudesse voltar em 2021, o que você faria de diferente? Olha, eu daria menos ouvido às vozes que diziam que não daria certo. Eu nem daria nem importância. Talvez eu teria contratado pessoas antes. Eu teria hoje um outro nível de mentalidade. Eu teria ido a muitos mais eventos. Eu teria arriscado mais. E não teria tanto medo, porque às vezes a gente vê hoje que é o medo que deixa a gente travado. Então, menos medo, mais arriscar e aproveitar as oportunidades. E, obviamente, ouvir sempre os conselhos das pessoas que construíram coisas. Pessoas que, de fato, é como a gente fala, né? Olha para aquela árvore, balança ela. Tem frutos? Tem frutos. Não tem frutos? Então, vambora. Eu acho que seria isso. Muito bom. Vou levar Além do jaleco, jaleco? né, gente? Não. Além do jaleco. Você não precisa Tira mais esse dele. jaleco, que agora você é empresária. Olha aí, não, já era. Não é acabou o jaleco. momento. Aqui já é papo de empresário. Mas, Evelyn, quero agradecer a sua participação. Foi um prazer imenso ter você aqui. Você contribuiu demais, né, Rafa? Demais, demais. E agora, fala um pouquinho do seu trabalho, deixa o seu Instagram, faz o seu merchan, seu é momento de verdade. Agora é a hora, é o seu espaço, aproveite. Gente, vai ser um prazer receber todos vocês que estão aí nos Aqui, ó. assistindo. Pra quem aí quiser entrar em contato, lá no meu Instagram, @Evelyn, EVE2LYN, martins.arq, ARQ. E lá no meu Instagram tem bastante conteúdo. Tem já uns links lá liberados pro meu site. A gente tem um site onde a gente mostra todos os tipos de projeto que a gente faz, todos os projetos que a gente já fez também. Tem bastante coisa lá legal. E não deixa pra depois. Vambora. Já entra lá, já me segue. Segue, manda já um te direct. chama logo pra dar uma Já conversa. chama Olha, eu tô logo, precisando resolver uma questão Vamos aqui no meu resolver isso de consultório. uma vez. É isso Desse aí. jeito. Muito E aproveita pra nos seguir também, eu e a Rafa no Instagram, né, Rafa? É, isso aí, Exatamente. ó, O meu é o @eurafaela.alves. E o seu? O meu é John Melo, JHON, Não esquecendo. Isso. Desculpa. JHON Melo, MKT, tá bom? Não esquecendo do @ Além do Jaleco Cast. Olha aí, ó, não pode Nós também esquecer. temos um @ lá pra gente colocar todo o nosso conteúdo, que todos os nossos participantes e convidados estão por aqui, além de outros insights que vai acontecendo durante essa jornada. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. A gente te espera na próxima terça-feira para assistir mais uma edição do Além do Jaleco Cast. Liberdade pra crescer, gestão pra prosperar. Ah, Exatamente. isso.